Meus amados irmãos, graça e paz e misericórdia de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Hoje, dia 9 de abril, nós vamos adorar ao Senhor, orando, buscando ao Senhor nos lares, em nossas casas, com toda a nossa convicção. Quero convidar você a, nesse instante, convocar sua família para orarmos, invocarmos o nome do Senhor, a presença do Senhor em oração. Hoje está conosco o nosso irmão Binho e ele vai orar ao Senhor, pedindo a Deus por esse culto. Graça e paz para todos. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos a Tua graça, a Tua direção, Senhor, do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Deus, dirige a Tua igreja, conduz a Tua igreja a estar firme na Tua rocha, porque a Tua palavra diz que a tribulação virá sobre nós, mas nós temos um Deus que cuida, que zela e que dá força ao seu povo. E nós acreditamos neste Deus que nós adoramos e nós confiamos a cada dia mais e mais. Porque diz a palavra do Senhor que leva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esta é a palavra que nós confiamos no Deus do impossível. E nesta noite, Pai, dirige o Teu servo para, ó Deus, conduzir a Tua palavra nesta noite, para que o Teu Santo Espírito, Pai, conduza o Teu servo para o louvor da Tua glória. Amém. Que bom nós orarmos a Deus e invocarmos o seu nome. Vamos fazer isso agora cantando, todos agora juntos, pai, filhos, vovó, irmãos, irmãs, familiares. Nós vamos adorar ao Senhor, cantando, dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Marcelo vai nos conduzir a esse cântico de adoração.
Que bom nós adorarmos a Deus e glorificarmos o seu nome. Hoje à noite nós vamos estudar a palavra de Deus na carta de Judas. Judas, vamos ler os versículos de número 1, 2, 3 e 4. Quero convidar a você, nesse instante, a abrir sua Bíblia, permanecer com ela aberta e, ao mesmo tempo, junto com o seu lar, com sua família, ajudá-los, todos que estão envolvidos agora, ajudá-los a que eles permaneçam com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. Judas, versos 1, 2, 3 e 4. Eu quero fazer a leitura juntamente com os amados irmãos. Acompanhe comigo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. O texto nesta noite de Judas é o texto que vamos entender a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar. Deus, ilumine nossas mentes, nossos corações, para que a partir de então possamos ser guiados, dirigidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, para louvarmos o Teu nome em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, para todo sempre. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, na noite de hoje nós vamos meditar sobre o tema, ou melhor dizendo, sobre a grande ideia desse texto. E a grande ideia desse texto, ela está muito clara na palavra de Deus que aqui acabamos de ler. E a grande ideia, os servos de Deus, guardados em Jesus Cristo, protege a fé face aos falsos mestres. Anotem a grande ideia, o resumo do assunto desses 4 versículos. Os servos de Deus, guardados em Cristo, protegem a fé face aos falsos mestres. Mas para entendermos isto, precisamos agora entender alguns aspectos claros da carta de Judas. É uma carta escrita pelo autor chamado Judas. A pergunta é: quem é esse Judas? De antemão, a Bíblia já vai relatar que esse Judas, ele é o irmão de Tiago. O próprio versículo já diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. No Novo Testamento, um único Judas, dos 5 apresentados no Novo Testamento, um único irmão de Tiago é Judas, o irmão de Jesus. Conforme relata o texto de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 55. E ao mesmo tempo também encontramos o capítulo de Marcos 6, versículo de número 3. Esses 2 textos mostram que o único irmão de Tiago, chamado Judas, é de fato o irmão de Jesus. Então nós temos 5 Judas apresentados na Bíblia. O Iscariotes, que é o apóstolo, Judas, filho de Tiago, também que é apóstolo, mas temos também o Judas de Damasco, conforme Atos número 9, verso 11. Temos Judas Barrabás, o Barsabás, no Atos 15, verso 22.
e temos agora o irmão de Jesus, que é o Judas, do capítulo 6, versículo 3 de Marcos, e é o Judas do capítulo 13, versículo 55 do Evangelho de Mateus. Então, de fato, o autor é o irmão de Jesus, irmão de Tiago, apóstolo, irmão de Tiago, que é o irmão de Jesus, que não é apóstolo. O que é interessante agora é que vamos verificar para quem Judas escreve. Judas escreve, segundo o relato da própria carta, que é uma carta muito pequena, mas de grande significado e importância para a fé dos filhos de Deus, da igreja de Deus, dos amados daquela época, mas também dos amados dessa época. Para quem é que ele escreve? Ele escreve, segundo a carta, para os chamados de Deus e amados de Deus, chamados e amados de Deus, mas também ele vai dizer que são guardados em Jesus Cristo. E no versículo 3, ele diz também que são santos que lutam, labutam pela fé. A pergunta é, para quem Judas escreve de uma forma mais explícita, clara, para o nosso entendimento e para o nosso coração? Ele vai dizer que esses guardados em Jesus Cristo, chamados de Deus, na verdade ele está falando para os salvos. Os salvos. Por isso que ele vai dizer para esses amados, chamados de Deus e guardados em Jesus Cristo, quando ele vai falar do propósito, propósito da carta, que eles deveriam guardar a fé de uma vez por todas, ou de uma vez para sempre, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quem são esses de uma forma mais clara? Esses que Judas vai chamar de amados de Deus, protegidos em Jesus Cristo. Na verdade, meus amados irmãos, esses são os salvos em Jesus Cristo. Os santos, a igreja, para quem Judas está escrevendo naquele cenário, naquele contexto. A carta não diz especificamente o local onde esses irmãos estão atuando. Há quem diga que são os irmãos do norte da Ásia, à luz de um adicional de 1 Pedro 1:1 e 2 Pedro 1:1. Porém, é suficiente entendermos que esses amados de Deus, chamados de Deus e protegidos de Jesus Cristo foram pessoas salvas, que tinham recebido a Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, uma outra pergunta que cabe para nós: qual o propósito de Judas escrever essa carta? Qual o propósito? É importante entendermos qual foi o objetivo, o que o impulsionou a escrever a carta. E segundo, a própria carta vai dizer que ele escreve para exortar os santos a lutarem pela fé, a eles entregue de uma vez para sempre, ou de uma vez por todas. Observe comigo o verso de número 3. Analise comigo o texto dizer: amados, enquanto me empenhava para escrever, ou vos escrever, acerca da salvação que nos é comum. Olha que ele ia escrever acerca da salvação que lhe era comum. Então significa dizer que tanto Judas quanto esses irmãos partilhavam de uma mesma fé. Era a fé que lhe era comum. E logo em seguida, quando ele escreve ainda, no verso 3, ele diz: senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então, o propósito da carta, na verdade, é para exortar os irmãos, os crentes chamados por Deus, protegidos por Jesus Cristo, a guardarem a fé, a serem escudeiro da fé, a serem protetor da fé. Por que lutar pela fé? Essa é uma outra pergunta que precisa de resposta no texto. Por que esses irmãos são exortados por Judas a protegerem a fé, a guardarem a fé? O texto vai nos explicar por quê. Segundo o texto, vai dizer que porque estavam pressionados por falsos profetas, falsos líderes, pessoas com um caráter ultrajante,
que eram pessoas completamente distantes do propósito de Deus. Vejam o versículo 4, a gente encontra o propósito da carta, ou seja, porque Judas escreve esta carta. Ele vai dizer, porque certos homens, no verso 4, certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. E veja as características que ele vai dizer desses homens. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. Mas em seguida ele diz, são homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o propósito da carta. Quem escreve, Judas, escreve com o seguinte objetivo. Ele escreve para que os crentes chamados, amados de Deus e protegidos por Jesus Cristo, protegessem a fé de falsos homens, que aqui no texto ele vai chamar de falsos homens. As características desses homens, eles são ímpios. Na verdade, o que é ímpio? Pessoas que são, na verdade, ultrajante, com caráter ultrajante, pessoas que completamente distante, alheia aos princípios de Deus. Uma outra característica desses homens é que eles são silenciosos no seio da igreja. Eles estão infiltrados no cenário do povo de Deus, da igreja de Deus, dos chamados para ser santos e também dos chamados por Deus, guardados por Jesus Cristo. Uma outra característica desses homens que são chamados de infiltrados silenciosamente, eles também são ímpios. Eles, aqui no texto, a outra característica para eles é que são libertinos, são licenciosos. E a última característica desses homens é que eles negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Portanto, Judas escreve para que aqueles irmãos pudessem entender que eles tinham que ser protetores da fé, escudeiros da fé, de homens infiltrados na igreja e que eram homens completamente destinados a destruírem, a negarem a fé que as pessoas depositavam na pessoa de Jesus Cristo. Então já vimos, Judas escreve para crentes, escreve com o objetivo que esses crentes protegessem a fé, e escreve também com a ideia de que eles protegessem a fé de falsos mestres, líderes religiosos infiltrados no meio do povo de Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, é muito importante nessa noite nós entendermos o princípio desse texto e a proposta desse texto. Vamos então para a grande ideia mais uma vez? Queria que você anotasse a grande ideia. Os servos de Deus guardados em Cristo protegem a fé face aos falsos mestres. Os servos de Deus guardados em Cristo protegem a fé dos falsos mestres. Então, Judas nos apresenta e deseja aos crentes essa proposta muito clara da proteção da fé deles em Cristo Jesus. A primeira pergunta que precisamos aqui então fazer: como Judas orienta, exorta esses crentes a protegerem a fé dos falsos mestres? Duas maneiras. A primeira maneira que a gente vai verificar é que ele vai mostrar que os servos de Deus guardados em Cristo protegem a fé os falsos mestres. E a primeira maneira aqui está clara: Deus chama e guarda os salvos em Jesus Cristo. Como proteger, ou melhor, como os servos de Deus guardados em Cristo protegem a fé face aos falsos mestres? Primeiro, entendendo que são chamados de Deus e salvos em Jesus Cristo. Vejamos como isso aqui é apresentado nos versos 1 e 2. A primeira verdade que nós encontramos aqui
é que Judas ele vai fazer a apresentação, ele se apresenta como um servo de Cristo, irmão de Tiago. É necessário a gente entender que os chamados de Deus, guardados em Cristo Jesus, eles são pessoas muito humildes, e num cenário onde falsos mestres estão atuando e negando a Cristo. E por quê? Porque contrapõe a vida deles à vida daqueles falsos mestres. Enquanto que existiam homens dissimuladores no seio da igreja, a forma que Judas escreve e se apresenta como guardado, chamado por Deus e guardado em Jesus Cristo, é uma forma muito humilde. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Interessante é que quando ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, lembre-se que no início nós mostramos que Judas, ele é irmão de Jesus Cristo. Ele aqui não afere apresentar-se como o irmão de Jesus Cristo. Mas olha a maneira humilde como ele se apresenta. Ele se apresenta como servo. Então Judas, ele se identifica como servo de Cristo, embora irmão. Então, chamado por Deus, guardado por Jesus Cristo, geralmente é uma pessoa humilde de caráter, ele é servo, ele não afere valores megalomaníacos, mania de grandeza na vida e na história dele. Ele se apresenta como servo. Portanto, o chamado de Deus, o chamado por Deus, guardado em Jesus Cristo, a primeira característica dessa pessoa é que ela é humilde, ela tem um caráter de servidor, ela tem um caráter de escravo, ela tem um caráter de servo. Mas veja que quando Judas ele escreve a carta para chamar os irmãos a protegerem a fé, os irmãos guardados em Cristo Jesus, ele vai identificar os seus leitores com a obra salvadora de Cristo. Então Judas cumprimenta chama esses irmãos dizendo: olha, vocês são chamados por Deus, mas vocês também são guardados em Jesus Cristo. Aqui a gente verifica que os servos de Cristo, chamados por Deus e guardados em Cristo, eles protegem a fé de uma maneira muito clara. Primeiro porque todos os chamados por Cristo, por Deus, eles são guardados em Jesus Cristo. Vemos então uma outra verdade que eu acho muito interessante. Todo cristão, ele é chamado por Deus e todo cristão, ele é guardado por Jesus Cristo. Não tem como nós não entendermos que os crentes, os salvos, os santos, eles não são chamados por Deus e não são guardados em Jesus Cristo. Essa é uma das verdades mais claras nesse texto. O cristão, ele é chamado por Deus e ele é guardado por Jesus Cristo. E Judas, na menção do destinatário, ele vai dizer essa verdade, vai deixar essa verdade muito explícita. Um terceiro aspecto, nesse primeiro assunto, é que ele vai dizer que todo cristão precisa praticar o conteúdo da tríplice saudação que ele desenvolve. Quando ele saúda os irmãos no versículo de número 2, ele diz: amados, desejados, ele diz: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Aqui é uma característica de todo crente chamado por Deus e todo crente guardado por Jesus Cristo. A vida dele pratica a misericórdia, é cheia da misericórdia. A vida dele é cheia da paz de Deus. A vida dele pratica a paz de Deus. A vida dele é cheia do amor de Deus. A vida dele pratica o amor de Deus. Portanto, Judas desejava aos amados, aos chamados em Cristo, a multiplicada misericórdia, paz e o amor de Deus. Por que é importante a gente entender Judas primeiro se identificando como servo, depois chamando os crentes para quem ele escreve de chamados por Deus e protegidos por Jesus Cristo, e depois com a saudação maravilhosa, enunciando a misericórdia, a paz do Senhor e o amor do Senhor sobre aqueles irmãos. O cenário em que ele escreve é um cenário que ele vai identificar homens infiltrados, libertinos, que negam
a Cristo e destinado estava então para o juízo. É importante então que a gente mostre que é servo, chamados por Deus, guardados por Deus e cheios da misericórdia, do amor e da paz de Deus, em um cenário onde as pessoas negam a fé em Jesus. Então, a primeira verdade que encontramos é que os servos de Deus guardados em Cristo protegem a fé face aos falsos mestres, na proposta de que Deus chama e guarda os salvos em Jesus Cristo. E como aplicar isso hoje para as nossas vidas? Primeiro, as verdades bíblicas para as nossas vidas hoje encontradas aqui todos os crentes chamados por Deus em Cristo devem ser servo. Todos os crentes chamados por Deus em Cristo devem ser servo. Essa é uma qualidade dos chamados por Deus em Jesus Cristo. E a ideia de ser servo é alguém que se rende à vontade de outro. A ideia de ser servo é alguém que se prostra à vontade de outro. O que é que Judas está dizendo? Eu me prostro, eu me dobro à vontade de Jesus Cristo. Todo chamado por Deus, guardado por Cristo, precisa ser rendido aos pés dele. Nos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas no cenário da fé, no cenário do cristianismo, pessoas que, ao invés de desejarem ser servo, apresentarem a característica de servo, querem mais ser senhores da situação e senhores de todos os aspectos da sua vida. O que é que os chamados de Deus e protegidos por Cristo devem de fato ser? Servos, servir, ajudar um ao outro à semelhança de Cristo. Primeiro, porque ele é uma pessoa dobrada aos pés de Jesus. Segundo, porque ele é uma pessoa que, dobrada aos pés de Jesus, ele vai imitar os passos, as atitudes, o caráter de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu percebo que nesses dias Deus tem dobrado a nação ou as nações, e todos aqueles que achavam que tinham poder não estão tendo todo esse poder mais. Essa é uma ideia clara de que nós não somos senhores da situação ou das situações. E a característica de servo aqui é muito extraordinária para nós cristãos, chamados e guardados em Jesus Cristo. Um outro aspecto é que todos os crentes chamados por Deus, eles são guardados em Jesus Cristo, eles são protegidos. E isso para os nossos dias hoje tem muita importância. Não tenha medo, não entre em pânico. Guardado você está em Jesus Cristo. Ele protege sua vida, sua história. Confie plenamente nele. Todo cristão precisa também praticar o conteúdo dessa saudação. Nesses dias nós precisamos mostrar muito essa misericordiosa com a qual nós fomos alcançados em Jesus. Nesses dias nós precisamos mostrar a paz de Jesus em meio a um pânico total na sociedade, no mundo inteiro. Nesses dias também precisamos mostrar o amor de Jesus num cenário de gente corrompida e de gente completamente depravada aos princípios de Deus. Portanto, o desejo de um crente sobre o outro deve ser misericórdia, deve ser a paz e deve ser o amor de Cristo. Esses dias eu tenho ficado triste, porque o que eu tenho visto às vezes é crente debatendo um com o outro sobre posicionamentos, sobre a ideia se a ciência está certa, se segue a ciência, fica em casa, se não fica em casa. Se faz uma coisa pela orientação de um especialista ou se não faz. E a gente vê crentes completamente divididos, sem paz no coração, sem uma convicção do que Deus de fato fez pela sua obra redentora em Cristo. Nesses dias, queridos, são dias de nós, como chamados de Deus, guardados em Jesus Cristo, mostrarmos a sua paz, mostrarmos a sua misericórdia, fazermos a diferença, mostrarmos o quanto nós somos diferentes. Para isso Cristo nos chamou, para isso Deus nos chamou e para isso nos guardou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo.
Que Deus ajude a você a fazer isso no seu coração. Mas uma segunda verdade que nós encontramos nesse texto de Judas: os servos de Deus guardados em Cristo protegem a fé ante, ou face, ou diante dos falsos mestres. Podemos ver essa segunda verdade aqui nos versículos de número 3 e no versículo de número 4. Versículo 3 e no versículo 4. Porque os chamados por Deus protegem a fé diante dos que negam a Cristo. Os chamados por Deus protegem a fé diante dos que negam a Cristo. E vejam como isso é claro no texto. O propósito inicial de Judas fora comentar sobre a vida cristã. Por isso que no versículo 3, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, ele iria escrever sobre esse assunto. Mas imediatamente, diante da situação, ele muda o assunto. E veja que agora o propósito efetivo de Judas era motivar os leitores, os amados em Cristo, a lutarem pela fé. A parte B vai dizer: senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Portanto, o propósito agora é lutar pela fé. A proposta era que os chamados por Deus, guardados em Jesus Cristo, lutassem pela fé, guardassem a fé, protegessem a fé. E é interessante que Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele ora a Deus pela fé daqueles crentes na ocasião. A pergunta é: por que Judas escreve pedindo aos crentes que protegessem a fé? Porque, irmãos, há muitas situações, circunstâncias, que se nós não tomarmos cuidados, a gente perde a esperança, perde a perseverança, perde a crença, perde a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, olha que o objetivo agora é: protejam a fé que uma vez vocês receberam em Jesus. Protejam a fé que vocês uma vez puseram em Jesus. E a ideia é, quando fala da fé, o grande desafio da igreja daquele contexto, dos irmãos daquele contexto, era de fato proteger o que é especial para o relacionamento com Deus. Você se lembra de Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Quando Cristo ele chegou pregando o Evangelho após a prisão de João e a morte de João, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse: olha, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos, creiam no Evangelho, tenham fé no Evangelho, na mensagem do mensageiro, na mensagem de Jesus. Por que a Bíblia nos chama, por meio de Cristo, a ter fé? A ter fé. E é importante a gente proteger a fé em meio a circunstâncias tão complexas. Nesses dias tem crentes tão destituídos de fé, desesperados porque perdeu o foco da sua fé, da sua salvação, da sua vida espiritual, das convicções dadas a ele, a ela, a você nesse dia, por causa de tanta informação truncadas, fake news, repórteres dizendo coisa, repórteres dizendo outra coisa, e aí a gente fica um pouco perturbado. A pergunta é em quem crê. Eu quero nessa noite dizer: tenha fé em Jesus. E a Bíblia chama os crentes daquele contexto a terem fé, a acreditarem, a não abrirem mão da sua fé, mas a protegerem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. O motivo para Judas escrever esta carta era o ataque de hereges contra a igreja. E eu queria trazer algumas informações, sobre esses hereges, sobre esses falsos líderes, sobre esses homens. No texto, ele vai trazer algumas informações que são fundamentais
para a gente entender por que os cristãos deveriam guardar a fé de uma vez por todas que houvera recebido em Jesus Cristo. Algumas características daqueles falsos mestres infiltrados. Olha só, primeiro que ele vai dizer, são homens infiltrados silenciosamente. Interessante que a forma como as pessoas naquele contexto estavam se infiltrando na igreja era de uma forma sorrateira, de uma forma silenciosa, de uma forma desapercebida. Esses homens, na verdade, diz o texto, que eles entravam no cenário da igreja, no cenário dos amados irmãos ali chamados por Deus e protegidos em Cristo, sem serem notados. Essa é uma característica do falso mestre, da falsa doutrina, das falsas pessoas que querem tirar a sua fé do foco em Jesus Cristo. Uma outra característica aqui apresentada desses homens hereges, líderes falsos, é que esses homens tinham um destino ao juízo eterno de Deus. Qual é o destino desses homens? Diz que o destino deles é o juízo. O texto diz exatamente, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. A pergunta é, qual é o destino desses homens? O juízo, o julgamento de Deus, a condenação de Deus. Uma outra característica, ainda no verso 4, na parte C, é que o destino deles, além de ser o juízo, eles também são apresentados como destituídos de temor a Deus. O texto diz que eles são ímpios. E a pergunta, o que é ímpios? Ímpios são pessoas destituídas do temor a Deus. Elas não temem a Deus, elas não respeitam a Deus, elas não ouvem a Deus, elas não escutam a Deus. Outra característica desses homens infiltrados silenciosamente é que eles são também libertinos. Diz o texto que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. A ideia de libertinagem é a luxúria desenfreada. O que é luxúria desenfreada? Desejo pelas paixões infames da vida de forma descontrolada. E presta atenção, sobre esses também Deus diz, vou julgá-los, vou trazer juízo, vou trazer julgamento. E aí, finalmente, uma outra característica é que eles negam ao soberano Senhor Jesus Cristo. O texto diz, negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. A ideia aqui é não aceitar, repudiar o caráter de Jesus Cristo. Qual o cenário, então, que Judas pede àqueles irmãos para protegerem a fé, guardarem a fé de uma vez por todas, por causa dos falsos hereges, por causa dos hereges, dos falsos mestres, dos seguidores aparentes de Jesus Cristo. A pergunta, onde é que eles estavam? No cenário de Judas, eles estavam infiltrados de forma silenciosa no meio dos irmãos. Como aplicar esse princípio às nossas vidas? Primeiro, as verdades bíblicas para as nossas vidas hoje são claras. Primeira, o cristão precisa batalhar pela sua fé. O cristão precisa proteger, ser um escudeiro da sua fé num cenário tão desolador de nossos dias. O autêntico cristão exorta o outro a proteger a fé que ele alcançou uma vez em Cristo, ou que Cristo o destinou no seu coração, destinou ao seu coração essa perfeita e harmoniosa fé. Proteger a fé. De que e de quem? Do que e de quem? Proteger a fé, irmãos, de líderes silenciosos infiltrados na igreja. Nós estamos nos dias de hoje um cenário de muitas pessoas falando de Jesus Cristo e sendo os midiáticos, famosos, apresentando fama, poder, sucesso.
A proposta de um cristão genuíno, de um líder genuíno, nunca é receber fama, mas é apresentar o famoso, apresentar Jesus Cristo. De que forma você protege a sua fé? Escutando pessoas que são comprometidas com a palavra de Jesus Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo, com a fé em Jesus Cristo, e tomando cuidado com líderes silenciosos, que começam a conquistar seu coração, que começam a conquistar de uma forma muito agradável a sua vida. Um líder bíblico, ele não é, numa linguagem popular, puxa-saco de ovelhas. Um líder bíblico, ele conduz a ovelha a Cristo, ele leva a igreja a Cristo. No cenário mais adiante a gente vai ver que esses homens são bajuladores. Aqueles que tentam agradar as ovelhas, parecendo que elas são torcedores fanáticos de futebol. Crente não é um torcedor. Crente, ele é um fiel seguidor, discípulo de Jesus Cristo. E segue a líderes que são comprometidos com a palavra de Cristo, com o Evangelho de Cristo, com o reino de Cristo. Daí então, olha só, por que proteger a fé? De quem proteger a fé? De líderes condenados ao juízo, de líderes destituídos de temor a Deus que são ímpios, de líderes que pregam uma vida permissiva no seio da igreja. Hoje em dia a gente tem muitos líderes que, por serem tão permissivos, tão ímpios, ultrajantes no seu caráter, eles então dizem que tudo é permitido, que tudo se pode fazer. E por que eles dizem isso? Eles dizem isso, queridos, porque eles não querem ser depois chamados a atenção pelas ovelhas. Porque eles permitem que as ovelhas vivam e façam tudo. E para quê? Para quando eles fizerem e viverem tudo, as ovelhas não possam chamá-lo à repreensão. Aí, guardar a fé desses líderes, guardar a fé exatamente de homens libertinos, de homens que tenham uma vida de luxúria, uma vida completamente arregalada nos prazeres e desejos dos seus próprios corações. Defender a fé de quem? De líderes que negam a Cristo no manuseio correto de seus princípios. Há muitos infiltrados no meio do evangelho, ou dos evangélicos, dizendo ser cristãos, dizendo ser pastores, dizendo ser líderes. E eu gostaria de mostrar algumas ideias variadas desses líderes em nossos dias. Há muitas ideias sobre, por exemplo, a volta de Cristo. Talvez nesses dias de pandemia, que a Bíblia, para mim, chama-se de praga, de um ato de Deus, mostrando o controle de Deus, o governo de Deus e a incapacidade humana. Agora todos são iguais, não tem ricos e não tem pobres, todos morrem de uma só maneira, todos estão com medo e sem saber para onde ir, a não ser aquele que tem a sua fé genuína em Jesus Cristo. Algumas ideias nos dias de hoje de líderes licenciosos, marcando a volta de Jesus Cristo. Esses sinais, essas coisas têm que acontecer antes da volta de Cristo? Sim, tem que acontecer, mas a Bíblia diz que ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. Portanto, o que é que a gente precisa como crentes e onde guardar a fé agora nesse momento de líderes marcando a volta de Jesus, a chegada do anticristo, marcando para data tal, data... Cuidado! Proteja a sua fé! Quanto à data da volta de Jesus, ninguém sabe, nem dia, nem mês e nem ano. A Bíblia não relata em canto algum. Proteja a sua fé em Jesus Cristo, apenas vivendo pelos ensinos dele apresentados a nós que estão aqui em sua palavra, com a interpretação correta e coerente à luz do Santo Evangelho. Uma outra verdade que a gente pode verificar, há muitas ideias sobre a leitura dos sinais da volta de Jesus Cristo. Nos dias atuais nós temos visto muita gente dizendo que esse é o sinal majoritário da volta de Jesus.
Jesus vai voltar, essa é uma verdade. A Bíblia garante que ele vai voltar e a volta dele será visível. A Bíblia fala desse procedimento da volta de Jesus. Possa ser que seja amanhã, possa ser que seja depois de amanhã. Mas a Bíblia fala ainda de mais cenários à luz do seu contexto maior da volta de Jesus Cristo. Talvez um dos aspectos que os crentes precisam agora entender é que eles precisam testemunhar de Jesus, onde há desesperança, onde há uma frustração enorme com todas as coisas existentes. As pessoas estão com medo. Pregue a esperança, pregue o temor a Deus, pregue para eles. Agora é hora de a gente mostrar a nossa fé e defender a nossa fé em Jesus, a confiança que temos em Jesus. Mas eu queria finalizar mostrando ainda algumas ideias sobre essa proposta da fé dos crentes protegida nos dias atuais. E sabe qual é a minha grande preocupação? É que os crentes, ao invés de entender isso como sinais da volta de Jesus, entrem num campo apenas da sociologia, da medicina, da ciência, procurando administrar e controlar a epidemia, do campo político. Proteja a sua fé entendendo, de fato é um sinal da volta de Jesus. Ele diz que próximo da sua volta, característica tanto para os apóstolos da sua época, quanto para os discípulos dos dias de hoje, haveriam sinais. Sim, sinais. E a gente, como filhos de Deus, nós como filhos de Deus, precisamos entender que de fato estamos diante de sinais. Corrupção é sinal, mortes violentas e trágicas num cenário de tão descaso. Sabe o que é também um sinal da volta de Jesus nos nossos dias? Bem claros, a falta de amor. Tem gente morrendo em um canto e as pessoas estão filmando para depois ter o prazer de mostrar a filmagem. Isso é falta de entendimento da graça de Deus, do amor de Deus. A minha grande preocupação é que a gente não proteja a nossa fé nesses dias e entrando apenas no campo das discussões políticas, médicas, porque hoje em dia então é só a discussão. Um infectologista, um outro especialista, diga para as pessoas desacreditadas que a sua fé em Jesus é suficiente para passar por epidemia, para passar por qualquer coisa. E ainda que lhe aconteça um desastre, no último dia, Jesus Cristo a ressuscitará e a levará para a eternidade. E lá não vai haver coronavírus, lá não vai haver epidemia, lá não vai precisar de leito com ar para a pessoa respirar diante do desespero, da perda do ar, da falta de ar. Nesses dias, meus amados irmãos, eu quero lhe convidar a encorajar as pessoas a entenderem que Jesus Cristo a protege e a guarda, e que elas precisam também guardar a sua fé genuinamente em Cristo, como chamada por Deus. Portanto, quero encerrar dizendo para você: o servo de Deus, guardado em Cristo, protege a fé face aos falsos mestres. Diante de muitas vozes que não são que não é a voz de Deus, desculpe, Deus lhe chama a guardar a fé. Vamos exaltá-lo, dizer que Ele é exaltado, que Ele é o Senhor da vida. Marcelo vai nos conduzir a uma canção que diz: Deus é exaltado, proteja a sua fé, como chamado por Deus, protegido em Cristo, exaltando o Senhor. Vamos adorá-lo.
Obrigado, Marcelo. Deus continue te abençoando. Vamos orar encerrando o culto de hoje à noite. Deus eterno e maravilhoso Pai, obrigado por nos chamar em Cristo Jesus e em Cristo Jesus proteger teus filhos. Nós entendemos que somos guardados em Jesus. Nós entendemos também, Pai, que a nossa fé em Cristo, ela é fundamental para glorificarmos o teu nome. Ajude-nos a proteger, a guardar a fé que uma vez o Senhor nos deu, por intermédio da tua graça e da tua bondade. Sustente, Deus, teus filhos face a tantas heresias, a tantos ensinos errados, face a tantos homens comprometidos com eles mesmos, egoístas. Sabemos, Deus, que o final deles será o juízo eterno. Mas o final daqueles que confiam em Cristo, que guardam a tua palavra, que guardam a fé em Jesus, será, Deus, os céus eternos, a salvação eterna, a morada perpétua, eterna com o nosso Deus. A ti seja a honra, Deus, a glória, o louvor, em Jesus Cristo. Amém. Transmita essa mensagem, divulgue o canal, divulgue esses princípios de Deus para os corações das pessoas que você ama e que quer vê-las guardadas e protegidas em Jesus Cristo, com a fé genuína. Deus te abençoe. Até domingo de manhã, se Deus permitir. Amém.